É um trailer bem baseado na gameplay mesmo, pra gente poder ter uma maior noção do que é o jogo, né? Então, vocês conseguem ouvir? Vou dar play. Tá saindo o som. Tá saindo? Sim, sim. Ok. Mostrando. Bom, então essa é a gameplay do nosso jogo. Vou mudar para a tela aqui para a gente se apresentar melhor. Change window, screen. Certo. Ok. Então eu sou o Guilherme. Eu sou o Alexandre. A gente desenvolveu o Buma Lander, baseado no Lunar Lander que o Bosco nos passou como referência. Como o primeiro diferencial que a gente pensou foi na narrativa, a gente pensou em mudar a nave do Lunar Lander para a nave da Buma, do Dragon Ball, porque, enfim, a gente achou legal a ideia. E o nome do jogo ficou isso, Buma Lander, né? Você controla a nave da Capsule Corp lá, Corporation. E a gente jogou bastante a réplica do Lunar Lander, né, na web. Sim. E pensamos em o que a gente poderia mudar também ali para fazer o nosso próprio jogo, né? Como recurso a gente desenvolveu para melhorar o fator replay do jogo, a gente conseguiu fazer o mapa ser gerado proceduralmente. Então, aqueles 3 mapas, aqueles 3 planetas que você viram, né, nas 3 tentativas, o terreno é diferente porque realmente é gerado cada vez um novo planeta ali. Toda vez que você dá play no jogo, é uma nova experiência que você tem. E isso, enfim, incrementa. Você pode jogar mais vezes sem se enjoar, né, Ale? Sim. E o sistema de pontuação também que a gente fez diferente, né? Além de colocar um menu e, enfim, ter a opção de mudar a tela e todas essas coisas. A gente pôs a mais aí pra deixar o jogo mais completo, mais redondinho. Sim, mais acessível, né? Porque tem diferentes tamanhos de tela do monitor da galera. Sim. Também. E, enfim, o jogo também foi desenvolvido no Pygame, usando Python. A gente, não sei se existe a opção de deixar o jogo em tela cheia, então a gente deixou esse modo com várias resoluções possíveis, e aí redimensiona tudo do jogo para aquela nova resolução. Deu um trabalhinho, mas foi possível com organização no código, né? E vamos mostrar o código, Ale? Pode passar. Vamos passar aqui. Ops. Tá. Então, a gente separou o código em algumas partes, né? Então, tem a parte do código de interface gráfica. E a gente criou alguns métodos e algumas classes individuais só para lidar com essa interface gráfica. Então, nós temos o código que cuida do tamanho da janela, né? As opções de tamanho da janela, para você aumentar ou diminuir o volume do som. Aquele som que vocês ouvem no trailer é a trilha sonora do jogo mesmo. A gente achou no YouTube lá uma coisa legal e colocou.
Tem uma classe View, a gente pode mostrar no PyCharm mesmo, caso queiram ver. É uma classe que contém algumas informações importantes de cor, como formatar o texto. Isso aqui facilitou bastante o trabalho de redimensionar tudo e criar meio que tudo de novo toda vez que o usuário muda o tamanho da tela. O Ale pode falar um pouco melhor sobre a punctuation. Sim, a pontuação, eu fiz ela baseada na gasolina, na velocidade na hora do pouso e no ângulo que você pousa a nave também. E ela faz uma para cada um dos 3 mundos, né? Tanto que aparece ali no final cada um dos tipos. Eu coloquei a variação do ângulo da nave bem pequeno para o pouso perfeito. Você acha que o pouso perfeito ele é o com 0 graus, que é 0 graus em relação à Terra. O imperfeito ele vai até os 20 e depois disso a nave explode, eu coloquei. Uhum. E ali no final também tem uma soma total da pontuação que também é mostrada na última tela. No Options menu é só o menuzinho que você tem acesso ao menu de volume, menu de tamanho da tela, etc. Main menu é realmente onde tem o Start Game, configurações ou quitar do jogo. A Last Screen, o Ale... A Last Screen é o último loop do jogo ali, que é só para mostrar... que só faz na tela mostrando cada uma das pontuações e faz um desenho da boom, e é só isso mesmo. É só para o feedback do que você jogou. O tempo de partida, né, Lê? Sim, também, é verdade. In-game UI é onde a gente mostra o FPS, altitude, velocidade, já no loop principal do jogo mesmo, da nave sendo controlada. Opa! Meu Deus! Perdão pelo spoiler. Os modelos, a gente fez 2 modelos. Tem um modelo da nave, então a classe da nave, né? Onde a gente cria a nave, tem os parâmetros de imagem, escala, posicionamento, ângulo, combustível dela, velocidade, a massa, né? O momentum dela, propulsão, e onde a gente atualiza esses valores. E temos o Planet Class, né? Que é a classe que a gente cria os planetas. Cada planeta tem o seu método de construir a sua própria geografia. Então, por isso que a gente pode fazer de forma procedural, né? Toda vez a gente gera um novo planeta com a sua própria geografia de forma aleatória. Mais ou menos aleatória, né? De forma controlada para não ficar fora do mapa. Sim, acho que vale a pena falar também que os 2 funcionam como construtores, né? E para cada um dos 3 mundos é criado 3 planetas diferentes e são 3 naves diferentes também, mas no final a gente soma tudo ali para dar o feedback. A gente também tem os controllers. Então, tem a Movement Controller, que é basicamente onde a gente tem toda a física do jogo. É uma parte que eu e a Ale, a gente se orgulha bastante disso aqui, porque consultando o professor Dalk, né, de física, ele checou isso aqui, está realmente bem apurado, está bem correto a física disso aqui. A gente usou a segunda lei de Newton, de forma geral, para calcular o momentum da nave e atualizar a posição dela. Temos também a Keyboard Controller, onde basicamente a gente monitora quais teclas estão sendo pressionadas. A Collision Controller basicamente retorna verdadeiro ou falso caso a nave esteja na altura do chão ali, né? Tocou no chão. Sim. E a Angle Controller se o personagem está aqui do lado. Se o personagem não, se o jogador estiver apertando para a esquerda ou para a direita, gira o ângulo da nave ali. Uhum. A gente separou isso em arquivo separado para não ficar realmente aquela bagunça tudo no mesmo script, né? Ficar bem organizadinho, né? Fácil de consultar também. Sim. Uhum. E aqui no main, quer contar um pouco do main, Lê? Então, no main primeiramente a gente chama ali o menu, né? Que é a última linha aí dessa primeira imagem. Não, é a última linha não. É a linha de cima, desculpa. A de baixo a gente já cria o planeta já. E antes disso a gente já chama a música que vai tocar durante o menu também, já ativa o clock e tudo mais. E depois a gente tem um loop ali de uma fase que eu coloquei, e vale a pena falar que para cada uma das 3 fases esse loop são iguais, tá bom? Só muda que em vez de ser o planeta, esse aí, no caso o planeta 1 vai ser o planeta 2, da nave 2. E é isso aí. Tem onde toca os sons aqui também, né? Sim. De sucesso ou explosão. Uhum.
Que é feito baseado no ângulo da nave também. Isso. Ali até o máximo de 20 que eu coloquei. Eu acho que esse é o último. Aí tem o trailer que a gente já mostrou. Podemos mostrar para vocês a gameplay, né, rolando. Caso algum. Vocês querem comentar, professores? Se querem ver mais alguma coisa. Não, por enquanto acho que tá bom a apresentação. Deu pra ver bastante coisa. Professor Saulo. Bom, vamos ver um joguinho. Vamos ver a gameplay? Vamos lá. Então aqui, vocês não vão conseguir ouvir o som do jogo porque o Discord não consegue capturar só essa tela, tá? Mas vocês ouviram no... Então tá aqui o menu, né? Windows Size, a gente coloca Full Screen, 1080p. Vou deixar assim mesmo. Vamos startar então. Ver o jogo rolando. Repare, a gravidade está me puxando para baixo. Temos a propulsão que aos poucos a nave vai recuperando sua altitude, né? Ela considera... A nave não tem o foguinho, porque até no próprio Dragon Ball mesmo não tem. É tipo uma nave super tecnológica. É uma desculpa nossa aí. Enfim. Ela explodiu. Fez o som de explodir. Aqui tem todos os dados. Uma coisa interessante também, que conforme você vai gastando combustível... Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Sim. Então, conforme vai gastando combustível, a propulsão da nave fica mais potente também, né? Porque a nave também fica mais leve. Então tem toda essa correção da física do jogo em tempo real, assim, é bem bacana. Vamos tentar fazer um pouso com sucesso aqui. Explodir de novo. Ficou muito difícil no final, porque eu coloquei que o máximo de velocidade é 40 e o ângulo é muito pequeno também. Mas, sei lá. Ser um bom desenvolvedor não é ser um bom jogador. Né? E a gente pinta aqui também onde o terreno é plano, né? Para facilitar que o jogador entenda explodir de novo a nave. Para facilitar que o jogador entenda que ali pode ser um pouso perfeito, né? A gente faz esse filtro. Mas os professores podem ir comentando, agora eu vou jogando de fundo, assim. Legal. Perguntaram pra vocês se vocês limitaram a 80 FPS o jogo. Não, na verdade a gente tenta colocar em 144 FPS o limite. Ele está ficando em 80, meio que eu não sei porquê, por termos de computação mesmo. Mas tá aqui, ó. O clock tick tá a 144. Ele se limita sozinho. Mas é bem interessante ver que é isso, a geografia do planeta realmente muda toda vez. A gente poderia melhorar um pouco aqui a visibilidade da interface, né, das informações que o jogador tem e explodir. Ixi. Bom, acabamos de achar um bug. Se você sair da tela, acho que a nave não volta. Deixa eu fazer um teste. Vamos tentar começar a voltar já. Ih, meu Deus, peguei muita velocidade. Ela só vai, continua indo. Volta na lua. A posição dela vai atualizando, o jogo continua rodando. Sim. Vai até... Não vai Ela parar vai... nunca mais. Ela vai cair. Chão, né? Então ele vai descer pra cima. O chão acaba aqui mesmo. A gente tinha que colocar uma parede invisível aqui, né? Professores, tem alguma coisa a comentar? Tem algum comentário? Eu já. Parabéns, gente. Acho que muito positivo. Ficou bem legal. Gostei da referenciazinha ao Dragon Ball. A navinha ficou simpática. Gostei mesmo. Acho que vocês acertaram em muitas coisas. E uma pergunta que eu queria fazer é: a gente dá para ver que o mapa ele é feito proceduralmente, né? Mas existe aí nesse código que é uma área pousável, todas essas áreas que estão verdinhas, dá para pousar a nave nelas?
Sim, o que está colorido é onde podem ser realizados pousos perfeitos, né? Que é o ângulo do chão aqui tá retinho, né? Porque as áreas são menores que a nave, né? Isso, é. Ainda assim dá para pousar. Dá sim. Não, gente, assim, sinceramente, acho que tá ótimo o trabalho, tá? E a gente fala, até chamar de crítica, né? É até um exagero, né? Mas acho que são coisas para a gente pensar. E a questão procedural, eu acho muito importante. É algo que a gente vê cada vez mais nos jogos, principalmente que a gente vê o Rogue, né, aparecendo. Uhum. Sempre é bom a gente pensar como que a gente pode usar esse procedural dentro de uma lógica de flow. Que eu posso fazer um mapa mais fácil de uma maneira procedural, um mapa mais difícil, e diferentes fases serem feitas com um desafio crescente, que é uma construção, né? Isso é um game design. Uhum. E eu acho que vocês foram, por exemplo, legal que vocês comentam, eu acho que isso é algo que é muito importante no game design, a gente toma decisões próprias, né? Esse jogo, o modelo de trabalho, tem muita chance de todos os trabalhos saírem iguais. Uhum. Dificuldades de pousar a nave e tal. Então, se decide o nível de dificuldade que eu quero, quanto ângulo eu posso colocar a nave, o que é uma pontuação perfeita, uma pontuação média, qual é a margem de erro que eu dou para a pessoa pousar, né? Tudo isso é game design, é uma decisão, né, do desenvolvedor, aí, de quem está planejando o jogo, acertar, né, esse jogo como ele quer que seja a experiência de quem joga. Então, legal que vocês lidaram com isso, é sempre bom a gente pensar nesses aspectos, né? Acho que é muito positivo, né? Vocês veem que vocês já disseram que foi meio que uma rasgueiragemzinha de vocês, né? Mas a questão do fogo, né? Da propulsão é também um feedback visual. Sim. O jogador saber se ele está aumentando, né? A aceleração da nave ou não, né? O que está acontecendo. Então, vamos dizer, acho que qualquer problema talvez sejam menores, mas a gente pontuar que existe efeito aí que vai além do visual, né? É um tipo de feedback. Se eu puder falar uma coisinha rápida só sobre isso. Claro. Eu tava tentando colocar essa animação ali, acho que nem tá aí mais no código, porque eu acabei retirando porque não tava funcionando. Só que eu tava com dificuldade pra sincronizar esse propulsor junto com a nave, foi por isso que ele acabou não passando e acabou não dando tempo, mas a ideia era que tivesse sim, tá? Ah, sim, eu acredito. Realmente, foi uma desculpinha bonita que vocês deram, né? Eu gostei, foi simpático. É só para, né, a gente pontuar que é do interesse sempre a gente dar mais feedback. Vocês colocaram, né? Tem os dados da nave, eu acho que dentro do aspecto de que vocês conseguiram fazer o jogo, é interessante talvez pensar um pouco como vocês poderiam mostrar esses dados de uma maneira, acho que um pouco mais enfática, né? Ali tem bastante dado ocorrendo ao mesmo tempo. Difícil a gente olhar para lá e conseguir o feedback, dados que a gente precisa de cara, né? Os números, os dados estão com o mesmo valor, né? Os números correm muito rápido, então até seria interessante a gente ter pensado um pouco na interfacezinha, né, na tela, o que eu quero com importância, ou separar um pouco os dados em diferentes lugares para a gente saber o que a gente está olhando. Mas eu acho que são coisas menores, né? Eu acho que vocês mostraram um jogo que funciona e já vem com carisminha aí, né? Uma referência bacana. Parabéns, gente, de verdade. Obrigado, Sérgio. O jogo de vocês ficou bem interessante, né? Eu gostei dessa geração procedural do cenário, e aí vocês conseguem ilustrar onde pode pousar. É bem parecido com o Narlander, né? A diferença é que no Narlander original, se eu não me engano, era só preto e branco, né? Então você sabia a área de pousar porque aparecia um número de pontuação. Então quanto menor a área, aí tinha um multiplicador de pontos. E eu achei que essa solução ficou bem interessante, né? E aí eu queria que vocês comentassem, né, dos desafios
que vocês pensaram em fazer, uma média de quantos por cento vocês conseguiram resolver, implementar? Quer começar a ler? Tava dando uma checada naquele arquivinho lá que ele passou. Calma aí. Tá, então eu vou começar. Bom, para começar, vou mostrar o código, que eu acho que fica mais fácil de entender o que a gente está dizendo, né? O primeiro desafio, assim, é pegar aquele código base que o Bosco nos forneceu, né, para a gente se basear e fazer as primeiras etapas do jogo, pegar aquele código e deixar ele mais entendível, organizado e com a nossa lógica, né, assim, com que faça sentido para a gente, para a equipe, né. E a gente, para começar, começou a aplicar alguns conhecimentos de orientação a objeto, que a gente foi aprendendo meio que por conta própria, porque não tivemos aula sobre isso praticamente esse semestre, mas a gente foi atrás e conseguiu, né? Então a gente separa o código em arquivos, cada arquivo é responsável por algo, importa tudo no principal aqui e faz a coisa acontecer de forma mais clara possível, né? Acho que essa é uma primeira etapa do desafio aí, da dificuldade, né? Organizar isso, o sistema, a arquitetura do sistema. Também tivemos o desafio de física, né? De acertar, deixar a coisa coesa. Cadê? Aqui a Movement Controller. Então a gente teve consultoria com o professor Dalk, né? Sobre a física, os cálculos físicos aqui da coisa. Eu tive consultoria também com um amigo meu que cursa física na USP, para me dar uma força. E a coisa saiu bem legal, assim, bem elegante, sem exageros, bem clean. Eu tive a oportunidade de acompanhar vocês, né? Então, assim, eu gostei bem do trabalho de vocês, dessa preocupação, né? De deixar o código elegante, porque aqui, né, nessa etapa, nessa disciplina, né, o mais importante do que a gente ter um jogo esteticamente bonito é o aprendizado que vocês levam da parte de programação, dos fundamentos de programação de jogos, né? Então aqui dá para ver claramente que vocês se preocuparam e desenvolveram de forma bem consistente, né? Todo esse embasamento da parte de física, isso que eu acho importante para vocês aprenderem, né? Inclusive, é interessante esse diálogo dos professores e outros colegas, né? Sejam eles do mesmo curso ou não. E a ideia é que vocês construam esse aprendizado de forma coletiva. E o meu terceiro e maior desafio, para fechar aqui, foi fazer mesmo a parte procedural, né? Então, o que a gente podia fazer? Qual que é a lógica que a gente vai construir? E a gente chegou na solução de dividir a tela do jogo em pontos, né? Com x, y, os pontos, e traçar linhas entre esses pontos. Então aqui a gente controla quantos pontos vão ter e depois só traça as linhas entre esses pontos. Aqui está a lógica. Caso alguém, sei lá, estou disponibilizando ainda caso alguém queira estudar, né? E a Chip Class também, acho que Chip Class a gente se baseou bastante no código que o Bosco forneceu. Só deu uma aprimorada aqui, implementou o que a gente precisava para o nosso jogo, né? Essa coisa do combustível, da massa, momento da nave, a propulsão dela, etc. E você, Lê? Tá, pensar as maiores dificuldades que eu tive. Tá, já falei um pouco da questão da animação, né? Que no final eu não consegui resolver. Depois eu lembrei daquela aula que você deu, Bus, que você falou que a gente tinha que colocar todas as sprites, todas as sprites não. Todas as etapas da animação numa imagem só. E depois ficar movendo o lugar da sprite para poder fazer mais fácil a animação. Pena que eu não lembrei disso na hora, senão acho que eu teria conseguido fazer. Afinal. Mas outro lugar que eu tive dificuldade. Tive dificuldade também para fazer a pontuação, mas depois daquele dia que a gente consultou, você me orientou certinho e foi tranquilo de fazer. Para fazer... e o som também. Tive dificuldade com o som porque a documentação do Python aparentemente fala uma coisa que não funciona mais. Mas tudo bem. Que era pra tocar mais de 2 sons, mas na verdade não dá. Eu queria falar isso também, que a documentação do Pygame tá meio, desatualizada, sabe?
ter que pescar informações em fóruns e achar, assim, talvez ache. Sim. Mas de resto, assim, que eu coloquei no código, não teve muita dificuldade, não. Foi mais isso mesmo. Bom, então é isso. Parabéns pelo trabalho. Ficou bem legal mesmo. Também, gente. Uhum. Valeu. Obrigado. Mesmo. Valeu, Pacha. Aí. Bom, quer falar alguma coisa, professor? Pode falar. Não, acho que eu acho que eu fico feliz, né, que a gente ter conseguido, tá conseguindo ver que as pessoas conseguiram produzir, mesmo em dias tão difíceis, né, não é fácil. E realmente foi um bom trabalho, né, colocar essa criação procedural da fase, tudo isso se mostrou um trabalho bem sólido, assim, gostei muito. Bom, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, pode falar. Senão, eu passo a palavra para a próxima equipe. É só um agradecimento aos professores. Obrigado. Pra mim também. Pessoal, o que é o próximo? Todo mundo já apresentou? Então, professor, a minha dupla não chegou ainda, não sei se ele vai ter como chegar, inclusive. Você prefere que eu espere um pouco ou você quer que eu apresente logo? Eu acho que pode começar a apresentar, que a gente está online aqui, aí qualquer coisa ele complementa quando ele entrar depois. Tá bom, eu só não tenho um PowerPoint de apresentação organizadinho, porque foi meio que na correria. Tudo bem. Mas eu posso... Um segundo. Tá dando pra ver? Peraí, eu tô fechando a transmissão e entrando em outra. Pronto, agora foi. Antes de mais nada, boa noite, eu me chamo Nicolas. Meu parceiro é o Claudinei, ele, se Deus quiser, tá chegando, né? A gente teve alguns problemas com o trabalho em equipe, porque o Claudinei tem alguns problemas, eu tive alguns também. Então a gente tentou fazer o máximo junto, mas boa parte a gente acabou fazendo separado. Então algumas sprites que estão na abertura não vão estar no jogo principal, porque eu não consegui implementar. Ok? Bom, então, basicamente, antes de mais nada, eu não consegui fazer os terrenos procedurais. Eu não consegui fazer, na verdade, alterar no eixo Y, mas toda fase tem um lugar de pouso diferente em X, no caso na horizontal. A diferença de tamanho aqui também foi porque quando a gente ficou trocando os arquivos, acabou desconfigurando alguma coisa no computador. E eu já tentei de tudo e eu não faço ideia de como eu consigo aumentar. Mas todos os menus estão funcionando, inclusive tirar e colocar música. Eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Os menus estão todos funcionando, se Deus quiser. Obrigado.
Eu consegui fazer essas chamas, graças a Deus. Foi um trabalho absurdo, foi uma lógica absurdamente difícil. Eu tive que pedir ajuda para 2 amigos meus de física. Acho que o maior desafio não foi nem a lógica da programação em si, mas sim a parte matemática, calcular a variação de tamanho do triângulo das 2 turbinas, a propulsão e a velocidade. Tá tudo, inclusive, aqui nas funções. A gente conseguiu muita coisa em muito pouco tempo. A gente teve que organizar praticamente 2 semanas atrás esse projeto. A gente acabou pedindo bastante ajuda para professor de física e um outro professor meu, que não dá mais aula para mim, mas que eu mantive contato com ele. E eu fiquei bastante contente com o resultado que eu consegui. Eu achei que eu não ia conseguir fazer tanto, não pelo tempo, pela falta de conhecimento mesmo, que eu já dei já tive outras linguagens, mas elas não eram nesse estilo. Eu dei a linguagem era uma linguagem visual de programação que eu tive em um outro curso, que não importa agora. Mas eu basicamente tive que aprender Python do zero, tendo base as aulas do senhor professor e algumas videoaulas que eu peguei na internet. Alguma dúvida até agora? Não, pode continuar. Basicamente, deixa eu pegar aqui. Basicamente, a parte mais difícil foi alguns bugs que eu tava encontrando. Basicamente, eu não tava conseguindo programar no começo da primeira semana, porque eu não tava achando o Pygame no leitor, como intérprete. Então, toda vez que eu botava o código do senhor para rodar, ele dava erro e eu procurava na internet, eu procurei em todos os cantos da face da Terra e eu não consegui. Ele não estava importando nada. Eu não conseguia importar nem esse random aqui. E aí eu tive que fazer uma arapuca gigantesca no meu PC. Mas, né? Finalmente conseguimos. Bom, se eu fosse dizer as maiores dificuldades que eu tive na produção desse projeto, além da pouca comunicação, que eu tive com meu parceiro por questão de horário, foi a questão matemática e a questão de organização. Como vocês podem ver, tá tudo em um aplicativo só. Então, ficou bem desorganizado as funções. E eu tive que sempre deixar anotações para eu mesmo me lembrar o que cada linha fazia, e acabei bagunçando bastante o código. Mas em questão da jogatina, eu acho que ficou relativamente boa. E mesmo quando sai da tela, ele conta a derrota. Bom, eu só tenho isso por enquanto. Tá ótimo, professor Saulo. Vou começar com um parabéns, né? Para ver que teve um interesse, acho que estético, né? Acho que um princípio aí, né, do interesse estético. A tela inicial estava bonitinha, a nave tá bem legal também. Vocês fizeram? Como foi? O Claudinei, ele trabalha com design, ele fez 90% da parte visual. A única parte visual que eu fiz foi a barra de gasolina. Não, eu conheço o Claudinei, né? Ele, achei, manjo das capacidades gráficas dele, realmente muito bom. Ele é muito bom. Sim, tá. Acho que é um princípio, né? Eu consegui fazer ali, parece que a jogabilidade está funcionando bem.
né? O controle da nave parece estar tá bem legal, gira bastante. Deu para sentir ali a luta com a gravidade da nave. A luta, na verdade, é com a gasolina. A gasolina que o professor passou antes era 5.000. Eu botei para 500. Você foi um pouco cruel, talvez, né? Fui. A gente tem que, como eu disse, a gente tem que, apesar de todos os desafios, né, que acabam aparecendo conforme, né, do jogo, a programação, a questão visual, a gente sempre tem que pensar no gameplay que a gente está criando, né? Isso é sempre algo que a gente não pode se descuidar. Então, que experiência que a gente está fazendo? A gente quer fazer muito difícil, quer fazer muito fácil, né? Aí, até como a tela, né, por proporção, a sua tela é menor, né? Sim, Você sim. anda menos com a nave, né? A gente tem uma escala diferente o seu mapa aí. Então faz até sentido essa gasolina ser menor também. Exatamente. É porque realmente a gasolina em 5.000, ela não estava sendo muito importante no jogo, entendeu? Tipo, não dava aquele medo de, eita, a gasolina vai acabar. Bom, isso é uma decisão de game design, é você sentir uma necessidade. Quando você diminui a gasolina, você dá importância para ela, né? Ela se torna um recurso escasso e pela escassez, né? Pela lógica da escassez, ela fica importante. Então, talvez no mapa maior 500 fosse pouco, né? Se tivesse uma outra escala do mapa, mas dentro dessa, né? Com um mapa mais simples, menor, né? Parece que acho que o número parece bom até. Não acho que é tão não acho que é tão pouco, na verdade. Acho que cria um desafio aí. Né? Claro que a gente tem que jogar para ver, mas sim. Vamos falando pelo en passant aí, né, do que a gente está vendo. Mas que bom que vocês conseguiram fazer, né? Que bom que existiu, né, esse trabalho. No final a gente conseguiu ele, né? Eu estou pontuando isso várias vezes, né? Mas realmente foi um semestre atribulado. Acho que a gente tem que ter isso em consideração. A gente tem que ter Então? Oi? Alguma coisa? Desculpa. Não, eu falei que foi um verdadeiro caos só. Foi exatamente. Ainda não acabou, né, o caos, mas e eu acho que é importante a gente pontuar que foi um semestre de desafios, um semestre de resistência, né, de resiliência. Então, a gente tem que, acho que, se parabenizar pelas coisas triviais que a gente conseguiu ainda manter organizado, por tudo que a gente conseguiu fazer, mesmo num semestre tão difícil. Então, acho que apresentar um trabalho com uma nave funcionando, né, se conseguiu fazer os propulsores, conseguiu fazer o pouso, pensou numa jogabilidade, tudo isso é positivo. Oi? Desculpa cortar assim, mas esses propulsores demoraram 4 dias para ficarem prontos. Faz parte esse é o desafio do e o pior desenvolvedor de game. Eu tava fazendo baseado em outra imagem. O Claudinei depois me deu essa nave. Tanto é que se você der uma olhada, o propulsor dessa nave fica no centro. As duas estão direcionadas, tipo, uma à esquerda e outra na direita. Olha, eu simplesmente desisti de mudar pro meio. Foi tanto trabalho pra organizar nesse lugar. Nossa, eu quase peguei a régua. Isso até passou por mim, olha só. Então, deu certo. Eu acho que é positivo, como tudo que foi apresentado aqui hoje foi um trabalho positivo, sim. Viu? Parabéns. Obrigado. Pessoal, acho que ficou bem interessante. Você conseguiu, pelo que você mostrou, né? Pelo que eu estou vendo aqui do código, acredito que vocês conseguiram implementar bastante dos desafios propostos no PI, né? Que está lá no site. E a gente sabe da dificuldade que está sendo esse semestre por conta da pandemia. E eu achei que ficou bem interessante o jogo, como o professor Salvo falou, essa preocupação com a estética ali. Só uma pergunta que eu queria fazer. Eu vi que o local de pouso fica vermelho. E ele muda. Cada vez que você executa, ele muda de lugar. Exatamente, eu tentei fazer ele diferente. Legal. Mas assim, se pousar, obrigatoriamente tem que pousar dentro dele ou essa parte não foi implementada? Você tem que pousar dentro dele, sim. Tá, legal. Você tem que pousar dentro dele e com uma determinada velocidade. Se você for rápido demais, você perde. Legal. Eu acho que eu não consegui mostrar, mas tem três
três tipos de fim de jogo. Que é o perfeito, caso você consiga a proeza de pousar entre 2 e 5 de ângulo e ter uma velocidade ok. Tem o você conseguiu, mas pode fazer melhor, que é entre esses 5 e 10. E todo o resto é missão fracassada. Entendi. Então, bem interessante. Eu achei que ficou bem legal. Parabéns para vocês dois aí de terem conseguido superar esse desafio e ter conseguido fazer o jogo. Eu só queria agradecer não só a vocês, mas como a todos os professores do Senac por esse empenho que vocês têm, essa persistência mesmo no corona, vocês estarem disponibilizando um computador de vocês para dar essa aula e manter a gente informado, sabe, para não parar o curso. Eu queria realmente agradecer de coração por vocês estarem dando isso a gente. Bom, pessoal, Obrigado. eu acho que foi a última equipe, né? Eu acho que foi. Bom, então queria agradecer a todos vocês por terem aparecido hoje, né? Tanto o pessoal da turma quanto o pessoal de fora da turma que está assistindo a gente. Então, fiquei muito feliz, né? Eu achei que o pessoal das outras turmas não ia aparecer, mas eles apareceram. Nem sei como é que eles ficaram sabendo, eu não entendo direito como é que funciona a Twitch TV, então se eu errei alguma coisa aqui na Twitch, desculpem, eu estou aprendendo a usar, não sei ainda qual é o protocolo para usar isso aqui. Queria agradecer a presença do professor Saulo, né, que veio prestigiar e comentar o trabalho de vocês. E eu passo a palavra para o professor Saulo agora. Obrigado, né? Eu acho que eu fico muito feliz, na verdade, de ver o trabalho de vocês, né? Como eu disse anteriormente, todo esse processo que a gente está passando agora, ele é muito único. Acho que talvez aí só o pessoal aí com mais, né, não consiga rastrear pessoas que passaram um momento tão complexo, né, num contexto tão global assim. Então, eu realmente fico comovido de ver que os alunos que conseguiram produzir, conseguiram fazer, eu sei que não é também um demérito de quem não conseguiu, né, entregar algo. Eu acredito que deve ter mais 3 trabalhos, né? Não sei, a turma acho que é maior que isso, né? Acredito. Sim. Porque grande parte, quando entrou na pandemia, largaram o curso e foram fazer outra coisa, eu acho. Não acho que é um demérito, não acho que é um problema, realmente. Todo mundo tentou lidar com isso de alguma maneira, né, com essa situação, mas eu fico muito feliz de ter visto, né, o trabalho de vocês. Acho que todo mundo mostrou criatividade, mostrou um empenho nessa produção, e eu vejo tudo isso muito como positivo. A gente tem que se dar uma permissão também de algumas coisas não terem talvez ficado como a gente planejou, né? É importante a gente se perdoar um pouco, né, nesses momentos de dificuldade, mas no geral foi muito positivo. Fiquei feliz de ter visto a apresentação de vocês, achei bem legal, né? E fiquei impressionado com os trabalhos, achei que foi um bom nível aí dos 3 trabalhos, cada um do seu jeito mostrou coisas muito interessantes. E agradeço que o professor Bosco tenha me chamado, né? E que vocês tenham apresentado. Ficou bem legal, gente. Parabéns mesmo de novo. E brigadão, viu, Bosco? Valeu. Bom, eu gostaria de reforçar o que o professor Saulo falou. O professor Saulo falou foi bastante importante, né? Que justamente a gente está vivendo um momento delicado. Então, assim, a gente sabe que cada um de nós pode ter passado por uma situação muito complicada com alguém da família ou até nós mesmos, né? Então, assim, eu tive a infelicidade de ter gente próximo que teve a doença e tudo mais. Então, assim, a gente está fragilizado emocionalmente, então a gente sabe o que vocês estão passando.
Então, nosso objetivo como professor é tentar se aproximar de vocês, ajudar da melhor forma que a gente pode. E aqui o objetivo, né, é o aprendizado. Então, como o professor Saulo falou, é importante que vocês estejam com a gente, é importante ver que vocês estão presentes aqui. Então, independente da equipe, se ela não conseguiu, de repente, apresentar como ela esperava, mas só o fato de vocês estarem aqui, eu já fico muito feliz e contente. Porque o nosso compromisso é com o aprendizado, né? E a gente sabe que todo o esforço que todo mundo está tendo, de vários níveis, né? E o importante é que a gente se mantenha junto e que a gente se ajude, porque esse é um momento que a gente tem que se unir e se ajudar, porque é complicado, como eu falei, em vários níveis, e a gente tem que persistir, né, para levar adiante o objetivo nosso, que é ensinar vocês. E queria agradecer a todo mundo que veio aqui, dar força, os colegas que apareceram de outros semestres, de outros cursos. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham aparecido aqui para compartilhar com a gente esse momento. Bom, então, se alguém quiser falar, eu passo a palavra. Alguém quer falar alguma coisa, complementar? Não? Bom, gostaria de convidar vocês. Dia 11 a gente vai ter a apresentação do PI, do pessoal do Bacharel em Jogos Digitais, ser de manhã, das 9 da manhã. Vai começar às 9 da manhã e vai, dependendo das apresentações, eu acredito que vai até umas 11 horas da manhã. Então, se vocês estiverem acordados, estiverem disponíveis, né, porque eu sei que vocês trabalham também, então quem quiser aparecer, dia 11. E tem uma outra apresentação, que é o TCC final, pessoal de tecnologia em jogos digitais, que eles vão apresentar um jogo que eles estão desenvolvendo em 2 semestres, né, no caso 1 ano, né, onde num semestre, que é o semestre que vocês vão ter no 4º semestre, que é o projeto, vocês vão projetar um jogo, e aí no 5º semestre vocês vão desenvolver o jogo que vocês projetaram, que é o TCC de vocês, né? Então, eu gostaria de convidar vocês, esse dia 16 e 17, no mesmo horário, né, que vocês apresentaram, às 19 horas, sendo que no dia 16 a apresentação vai consistir em nós jogarmos os jogos pelo Passec, né, que é um aplicativo que permite streamar e jogar remotamente. E no dia 17 vai ser a apresentação final. Então, nessa ocasião, por ser uma apresentação final do curso, eu convidei o professor Saulo, o professor Rafael e a professora Giovana. Não sei se o professor Rafael, se eu não me engano, se ele confirmou ou não, se ele vem só no dia 17, mas eu também convidei 2 professores e profissionais da área de jogos que trabalham fora do Senac, né, eles não são do Senac, para comentar o jogo. E aí eu gostaria que vocês comparecessem, né, que essas apresentações são muito ricas, independente do semestre, né, como a apresentação de vocês foi rica, foi muito interessante, né, para as pessoas poderem ter a oportunidade de ver a parte do código, né, que vocês mostraram aqui. E aí eu gostaria de que vocês, se vocês puderem, assistir a apresentação que vai ter, então, nessas que eu falei agora, que é no dia 11 e no dia 16 e 17. Por favor, hein, galera, vamos comparecer, vale a pena, é sempre bom a gente ver o trabalho aí da galera que está se formando, né? É sempre bom acompanhar. Isso. Bom, pessoal, então vamos despedir de vocês. Obrigado por tudo. Não esqueçam de submeter no Blackboard, né? E aí, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês me consultem, que a gente ajuda vocês, tá? E aí vocês vão mandar o código e mais o relatório da avaliação, lá que tem um modelo no Blackboard, tá, pessoal? E aí, para quem quiser ainda que achar que precisa, vocês podem ainda ter mais uma semana e a gente conversa, então, na semana que vem, e aí submete ou tem que submeter, beleza? Ô, Bolso, só tirar uma dúvida. Pode falar. No Blackboard tem a entrega da avaliação final, né, que é aquele documento com a autoavaliação, certo? Isso. E aí a gente envia o código como? Não dá para fazer um zip?
se por algum motivo o arquivo de vocês for muito grande, vocês podem colocar um TXT junto, né? Faz um arquivo zipado e manda. Tá, acontece que eu acabei de enviar a autoavaliação achando que era só o Word mesmo. Tá, não tem problema, manda o link ou o arquivo pelo Discord que eu baixo e guardo Tá, aqui. vou te mandar um link do Google Drive, tá? Beleza. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nada a falar, a gente vai encerrar. Um abração para todo mundo antes que a gente encerre, né? Bom ver aí digitalmente todo mundo. Então, até mais, pessoal. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Vejo vocês dia Até. 11 e dia 16. Boa noite. 17. Valeu, Bosco. Boa noite. Falou. Abraço. Falou, Saulo. Ou Boa noite, gente. Falou, Saulo. Tem que voltar a jogar, né, Saulo? cansar o caso. Nunca mais entrou no LoL. Veio jogar Valorant com a gente. Valorant é horrível, LoL é melhor. Eu não dou conta, gente. É, tá